Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks, episódio 121, Kieran Gartman. Passa rápido, né? Caraca, meu amigo. Eu lembro o 21, acho que eu não estava conseguindo, 20º. 21º, não, trava a língua, né? Pessoal, para quem não conhece o Rural Talks ainda, ele é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com os founders, startups, CVCs, VCs, também os usuários de tecnologia da outra ponta, as grandes empresas, os empreendedores que estão utilizando a tecnologia para se conectar com esse agro real, o agrotecnológico, gente. O agrotecnológico é o que a gente fala, que todo o agronegócio vai ser tecnológico, está se tornando tecnológico ao longo do tempo. Por isso que nós temos essa mesa aqui para discutir todas as tecnologias emergentes que um dia vão chegar aí na fazenda para que vocês possam melhorar a eficiência produtiva e também a informação para que vocês possam tomar decisão mais assertiva. Antes da gente iniciar, Comercial do Bem, a Rural tem a parceria com o Hospital do Amor, que fica aí em Barretos. Então nós vamos colocar um QR Code aqui para que vocês possam ajudar, se assim vocês acharem importante. Nós queremos cada vez mais conectar essas ações positivas com vocês, com o mercado, para que essas pessoas que estão no momento delicado da vida possam usufruir desse tratamento com amor, com, vamos dizer assim, com uma grande tecnologia, porque eles têm muita tecnologia lá embutida e de uma forma totalmente gratuita. Então, por favor, se vocês acharem que faz sentido, tem um QR Code na tela para que a gente possa ajudar e participar desse movimento. Outra coisa, outro recado super importante, dia 4 de dezembro, nós temos o Rural Investor Day dentro do Cubo, um evento totalmente gratuito que a Rural está fazendo para trazer informação do mercado para você. Então, se você achar que faz sentido, vai estar por São Paulo, se inscrevam, ou se vocês quiserem vir de outros estados, a gente está aqui de braços abertos esperando vocês. Vou colocar o site também aqui na hora que a gente for divulgar esse podcast. Hoje estamos fazendo um formato totalmente diferente, totalmente novo. É um episódio totalmente focado em insights. Desde que a gente iniciou o podcast lá atrás, a gente vem trazendo startups, corporações, tecnologias para que vocês possam ficar antenados com relação a isso. Mas é importante a gente discutir as tecnologias que vão ser disruptivas, o que está vindo aí pela frente para que a gente possa tomar decisões melhores, mais acertadas, o que está vindo de inovação, tanto no Brasil como no mundo, que vai ajudar que a gente possa produzir mais, com mais eficiência, com sustentabilidade. Então, acho que aqui hoje, Kieran Gartman, estamos em casa. É bom refletir um pouco, né? Porque tem que ver o big picture, não adianta se focar muito nos detalhes, tecnologias, e depois esquece que o mercado está sempre mudando, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre tecnologias que estão resolvendo problemas de hoje, né? Sim, os problemas mais importantes, porque a gente sabe no agro tem muitos problemas e você tem que sempre começar lá no mais urgente, né? Mais crítica. Então hoje, pessoal, nós não vamos trazer ninguém de fora, estamos trazendo pessoas de dentro, de casa. A Juliana Kini, para quem não conhece, ela é responsável por todo o Rural Insights, toda a forma de conteúdo que a Rural coloca no mercado. Ela é responsável por trazer esse conteúdo, compartilhar, propagar, criar esse conteúdo. Então, Ju, seja muito bem-vinda para essa mesa, para a gente poder trocar informação e gerar insights para o pessoal que está nos escutando. Muito obrigada, estou super feliz de estar aqui. Hoje eu sou de dentro, mas eu estava fora, então eu acompanho o podcast já desde o início. Parabéns para vocês, falando aqui. Acho que é um conteúdo super relevante para a gente levar para o mercado. E tô animada aí com esse bate-papo. Você falou, vamos, eu falei, bora. Vamos embora. Eu acho que a gente tem que trazer aqui, principalmente, o que a gente está enxergando de tecnologias que vão disruptar o mercado. Acho que para a gente mostrar para todos os usuários, seja corporações ou seja produtores, né? Uhum. E para começar esse bate-papo aqui, eu queria perguntar para vocês o que vocês estão vendo de mais disruptivo, né? Quais são as tecnologias emergentes mais disruptivas que podem movimentar o agro nos próximos 5 anos? Como que vai ser essa relação dessa tecnologia que vocês estão vendo com os usuários finais? Uhum.
Acho que não tem como... É pros dois, gente. Não fica... Não, deixa a Ju, ladies first. Ladies first, tá certo. Acho que nunca se falou tanto, né, de inteligência artificial como tem se falado, não só no agro, mas em todos os setores. E eu acho que quem realmente vai ganhar o jogo é quem conseguir trazer resultado, né? Então, eu vejo que tem muitas soluções, quase todas as soluções hoje, elas estão utilizando a inteligência artificial de alguma forma, até para se diferenciar, seja no atendimento ali ao produtor rural, seja na própria... seja a campo ali, identificando falhas, otimizando defensivos, e eu entendo que o grande diferencial aí vai ser, de fato, quem resolver a primeira dor do produtor rural, que é ganho de eficiência, né? Olhando para dentro da fazenda. Então, a gente tem um cenário aí bastante complexo para o produtor agrícola. Hoje a gente tem problemas, né, de clima o ano inteiro, né? Não é mais em um determinado período. Então, preço, questão da guerra, né, trazendo bastante oscilação aí em relação ao que vem. Então, se o produtor tiver... Eu falo da tecnologia, mas eu acabo indo na dor, né? Se a solução resolver, de fato, a questão da gestão e previsibilidade, eu vejo que né, ela vai conseguir trazer, de fato, ganhos. E para isso precisa, né, utilizar o que há de mais tecnológico no mercado, inteligência artificial entrando com tudo, sensores IoT cada vez mais robustos. Então, acho que de forma geral, legal. É isso. Eu acho que é isso mesmo, e tem que olhar também não só o dor, mas o driver, né? O que está impulsionando a solução? E hoje a gente vê que não é só o produtor que busca eficiência, mas a empresa lá no outro ponto da cadeia, os Nestlés, Unilever, que estão comprando, que estão exigindo mais visibilidade, mais transparência. E esse também está impulsionando mais tecnologia para o produtor. Para o quê? Para gerar visibilidade, dados. E esse dado pode ser bom para o produtor ser mais eficiente, mas também ele gera uma eficiência na cadeia inteira, porque quem está vendendo o insumo para ele sabe o que ele está plantando, quem está comprando vai saber quanto ele está produzindo. Então, esse gera uma eficiência que, no final do dia, é bom para o produtor, porque quanto mais eficiência a cadeia menos intermediários tem. E aí vai ficar mais lucro com o produtor. Não adianta só produzir mais e mais e mais e esquece da outra parte, que é quanto que eu estou ganhando, né, com isso. Então... eu acho que a palavra de ordem aqui que a tecnologia traz para todo mundo é a desintermediação. Sim. A intermediação de processos ou de negociações, a inovação e a tecnologia conseguem desintermediar. Eu acho que esse é um grande passo para que a gente possa ter melhores tomadas de decisões, mais dados nas tomadas de decisões, porque isso tira a simetria de informação que nós temos. Quando alguém está intermediando algo para a gente, existe uma simetria de informação muito grande que no final do dia não agrega. E era que nem exemplo do mercado financeiro, né? Antes de mercado eletrônico. Então era o cara lá no pitch lá que determinava o preço e era muita falta de transparência e eficiência, e depois que foi para a eletrônica, aí cresceu, né? Todo mundo sai ganhando, mas esse demora, e dados já tem muitos hoje, mas não está sendo aproveitado de uma forma eficiente. Então, por isso entra a inteligência artificial, que acho que é a solução para tornar esse dado em alguma coisa valioso, né? Para conectar os partes. Sem dúvida. Mas aí eu acho que a questão da inteligência artificial, a gente só vai ver o grande potencial dela no mercado agro mesmo quando tiver integração de dados. Sim. Porque se a gente olha as agtechs há 10 anos atrás, quando as primeiras surgiram ali, elas começavam a coletar dados e o problema era não ter dados. Hoje todas coletam dados, mas eles não se integram. Então eu vejo que o próximo passo é isso, é juntar tudo, né? Exatamente. E processar, né? Tem uma forma, a inteligência artificial vem para processar esses dados de uma forma mais ágil, né? Também. Um outro ponto que eu queria dialogar com vocês aqui a gente fala sobre buzzwords, né? Inovação, hype, né? Inteligência artificial, sustentabilidade. Mas, gente, a gente tem um objetivo muito claro, o que é conectar o agro real ao agro tecnológico. Como que a gente consegue trazer isso para a realidade econômica do momento? Como que a gente consegue trazer isso para a realidade do produtor, para a realidade do dia a dia, né? Fala assim,
que essas ferramentas tecnológicas vão trazer de retorno financeiro direto e fácil para esse cara hoje, né? E eu acho que o grande desafio quando a gente está dentro do mercado de Venture Capital, por exemplo, que é tentar trazer esses inputs para quem está empreendendo, falar, cara, você precisa trazer para resolver um problema de hoje. Aqui ninguém é futurólogo, né? A gente não quer saber o que vai acontecer. E focando principalmente na tecnologia que sempre está evoluindo, sempre está mudando. Então, você não pode apostar muito numa tecnologia específica, né? Tem que apostar no que aquele mercado precisa naquele momento e que vai impulsionar essa mudança, né? Isso é importante, pessoal. Tecnologia é transitória. O que importa realmente é o benefício e a solução final para o usuário. O tipo de tecnologia que você vai usar para entregar aquilo, hoje é uma, amanhã vai ser outra, né? Então a gente tem que tentar organizar isso mentalmente, né? E esse é o erro da primeira safra, né? Dos agritechs que saiu fazendo doutorado em tecnologias muito específicas que ninguém entendia muito bem. E no final, aquela pessoa, os empreendedores não tinham contato no mercado, ou não sabia exatamente como chegar no mercado, como explicar o valor, né, a proposição de valor, e acabou morrendo porque, a não ser que alguma empresa reconheceu o valor e depois impulsionar para o mercado, muitas coisas morreram porque não tinha um modelo de negócios, né, que impulsionava isso. Verdade. Eu costumo dizer que as soluções tecnológicas, elas precisam primeiro entregar o arroz e feijão. Muitas vezes ela quer entregar lá na frente, só que o produtor ele só quer apertar um botão e ver o clima. É só isso. Ele não quer ver evapotranspiração, ele não quer ver o preço da soja em determinado momento, ele quer ver o clima. E aí eu costumo dizer que é importante o CTO ir lá na fazenda. Time Primeira de coisa que tem que fazer antes de desenvolver nada. Time de tecnologia, coloca a botina aí, vai lá dentro da fazenda e você vai acompanhar a rotina do produtor. Você vai ver ele utilizando sua plataforma. Será que você está entregando ali de fato mesmo? Embaixo do sol? Será que ele consegue enxergar o seu aplicativo? Será que ele consegue apertar o botão? Então, às vezes, né, o básico que você pode desenvolver já aumenta o seu UX aí demais. Não, com certeza. Tem aquela ditada do Steve Blank, né, que fala, nenhuma ideia sobreviver ao primeiro contato com o cliente. Porque você pode imaginar quanto quiser a solução, mas enquanto você não fala com o cliente, você não vai acertar. Então. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque a gente tem hoje várias tecnologias no mercado, várias startups, e quando que a gente vai conseguir, como que a gente pode garantir que essas soluções tecnológicas, além de viáveis, sejam aplicáveis tanto para o grande como para o pequeno produtor? Sim, acho que isso é importante destacar que tecnologia hoje está ficando cada vez mais democrática, né? Se você pensa num produto fora do agro, que nem o Netflix, eu posso acessar o Netflix quanto um bilionário Bill Gates lá pode acessar, é o mesmo produto. Então, ele é democrático, ele não depende do seu poder aquisitivo. Isso aí é do podcast. Não é do Naval, né? Naval, foi muito bom esse insight. Aí eu fico pensando, o que é dos agri-fintechs? É uma coisa que percebi também. Para fazer o monitoramento do risco de crédito, usando dados remotos que nem de satélite, independente do tamanho do fazenda, independente, porque para você monitorar 1 hectare é a mesma coisa de monitorar 1 milhão. Então você viabiliza aquele acesso ao crédito para o pequeno produtor. Não precisa ser um cara de 1 milhão de hectares que precisa ir lá fisicamente para monitorar aquela área. Não, o cara com 1 hectare também, o custo de fazer esse trabalho é igual. Então, acho que esse é um exemplo de essa tecnologia inclusivo, né? Monitoramento de risco, né? Nesse coleta caso. De informação é a mesma, né? Sim. Independente da coisa, né? Eu vejo que para isso temos barreiras estruturais, né? Conectividade é um grande desafio hoje, de fato. Mas para acessar o pequeno produtor, eu acho que talvez uma primeira estratégia seria acessar as cooperativas, né? Associações, e realmente entender como que você facilitaria a adesão do seu produto, talvez até gerar uma linha freemium ali, enfim, totalmente voltada para esse pequeno produtor. Porque, de novo, né, às vezes o pequeno produtor é o que mais precisa do arroz e feijão e não precisa do universo da sua plataforma. Então, eu acho interessante co-criar as soluções também que sejam de fato aplicáveis e utilizar as cooperativas
tanto para acesso ao mercado, mas também para conseguir, de fato, a adoção tecnológica, né? Que nem aquele modelo de até próprio Netflix, né? Que tinha uma versão primeiro onde se você... Ou Spotify, né? Que tinha o anúncio, você não paga nada. Se você não tem dinheiro, você acessa de qualquer forma, mas você tem que aguentar aqueles anúncios. Agora, o produtor também pode acessar, talvez, mas ele imputando algum dado, alguma informação que agregado, ele gera valor para o mercado. Não, talvez... necessariamente sou daquela fazenda, tem algum valor, mas quando você junta montes pequenos, aí vira uma coisa grande, que nem o exemplo do Nubank, né? Quando eles agora passaram em Itaú. Porque muitos pequenos juntos é maior do que os grandes, né? Você pega as grandes cooperativas, quantos cooperados, né? Exatamente. E eu acho que esse ponto de conectividade que a Ju levantou, ele é super importante, porque no final do dia, a gente tem que ter esses dados dos hardwares, dos gadgets fluindo de um lado para o outro para abastecer essa base de inteligência artificial para que a gente possa ter essa tomada de decisão. E aí até fica aqui uma sugestão, uma proposição aqui para as empresas de tecnologia voltadas à rede, voltadas a prover internet em áreas distantes, né? Fazer muito parecido como o que a Amazon está fazendo hoje nos Estados Unidos, né? Onde ela fala, você vem com uma ideia de uma estrutura onde vai usar a nuvem, fala, cara, legal, gostei da sua ideia, a Amazon produz aquele produto, só que você faz um contrato de 10 anos de nuvem com a Amazon. Então a mesma coisa pode ser feita já trazendo essas tecnologias embarcadas dentro desse provedor de internet, falando, cara, você contrata esses serviços aqui, essa internet já vem com esses serviços acoplados. E ao longo do tempo você tem um contrato já provendo não só a internet, porque eu acho que no final do dia o que vale para o usuário final é a comodidade, é o benefício. Então se você já entrega, você não está entregando a internet, você está entregando o produto que usa a internet. Sim. Eu acho que o benefício é muito mais claro para quem está lá na ponta. Ao invés de você falar, pô, vamos colocar uma rede, uma torre de 4G numa área inóspita para ter internet. Tá, mas e aí? Qual o valor de proposição? É só isso? Tem que ser alguma coisa a mais que vai impulsionar, aumentar, né? A proposição é falar assim, cara, você vai ter esses gadgets aqui já acoplado dentro da internet, e aí nesse contrato que você tem, você já tem direito a usar tantos créditos nesse sistema, e aí você gera uma proposição de benefício para o usuário final, entendeu? Acho que essa palavra é super importante, o benefício que está gerando lá para ele. A gente fala isso, que às vezes você tem que ver onde tem o dor principal, por exemplo, crédito, acesso ao crédito. Então, o produtor, ele não tem, é difícil acessar crédito. Se você vai lá e tenta vender tecnologia para ele, talvez ele não tenha nem capital ou dinheiro para comprar. Mas se você oferecer crédito para ele, mais embutido nisso, tecnologia que vai ajudar você a gerenciar o risco desse crédito, aí sim, aí ele está pagando tecnologia dentro de um pacote maior que tem um valor para ele maior do que só comprar tecnologia para si só. Só por si só. E aí todo mundo sai ganhando. Mas se você tentar separar, a tecnologia, eu quero vender, mas esse não vale tanto para o produtor naquele momento. Então aí você acaba sem nenhuma coisa, sem outra. Tem que ter juntar as coisas e claro ver, né? Ele, o usuário final. Acho que esse é um ponto, né? Pessoal, eu acho que a gente pode trazer também, que é um ponto importante, que não tem muito a ver com a parte tecnológica, mas que move a forma como o jogo vai estar sendo jogado. É a desglobalização. O que está acontecendo hoje nessa, vamos dizer assim, essa forma dos países e dos governos restringirem alguns acessos ou colocarem algumas regras, todo esse protecionismo está fazendo com que a dinâmica de trading operacional dos produtos que são gerados no campo sejam mudadas. Então, as dependências desse jogo de tabuleiro está sendo alternada. E isso muda as requisições e as necessidades internas do campo. Como que vocês veem esse movimento sendo direcionado para, vamos dizer assim, norte é norte, sul é sul, né?
Eu vejo que está cada dia pior, né? Eu passei um mês lá na Europa recentemente, fiquei até na fazenda da minha família, lá, meu irmão, na Irlanda, e ele fala que está morrendo, a agricultura lá está morrendo por causa de parte regulatória lá da União Europeia. Então, não é só que eles estão se protegendo, fechando para o Brasil, para outros mercados, tentando proteger, mas dentro disso, eles estão matando quem ele está tentando proteger, né, contra esse concorrente. Então, é uma coisa muito estranha. Eu acho que é arriscado também depender demais na China, né, porque eu acho que o Brasil tem que não só produzir, né, para o mundo, mas produzir e tentar crescer esse mercado interno, porque eu acho que esse também é importante. O Brasil é um país, ou região, né, grande, tem que desenvolver mais talvez consumo interno de produtos com mais... Não dá, os caras gastam em bets, meu? Então, tá vendo isso? Então tem alguma... desconecta aí. Então acho que tem dinheiro aqui. Por isso é importante a educação, o trabalho que a gente está fazendo. E talvez estimular mais a indústria para não só exportar commodities, mas também ter uma indústria mais... e o consumo mais evoluído, né, mais sofisticado aqui interno, não só aqui em São Paulo, mas no resto do país, né? É verdade. E aí, Ju? Quando fala que o Brasil é celeiro do mundo, eu não gosto muito dessa afirmação, porque o potencial que a gente tem aqui para não só ser produtor, né, dos melhores alimentos, dos alimentos mais saborosos, mais rastreados, com mais sustentabilidade, é gigantesco. Né? A gente já faz isso em várias culturas. Claro, né, a gente tem problemas, isso acontece em qualquer lugar do mundo, mas a gente está aprimorando a rastreabilidade, está melhorando a qualidade da produtividade, da cadeia produtiva de forma geral, e eu vejo também muito, muito potencial do Brasil se posicionar, e aí eu acho que cabe aí a todos os agentes do ecossistema, público, privado, se posicionar como também desenvolvedor de tecnologia para o setor, assim, eu acho que... E eu acho que tem um exemplo muito legal disso, né? Se você pensa nos anos 70, tinha uma grande preocupação com energia. O petróleo ia acabar, blá, blá, blá. E você tinha os produtores lá, os árabes, lá, os países árabes, que estavam produzindo, e eles fizeram uma coisa muito certa, que eles usaram aquele momento, eles ganharam muito dinheiro, né? Mas depois eles começaram a ver que esse não é durar para sempre, porque... histórica, a gente sempre tem outras soluções. Quando chega num preço assim, depois viabiliza outras soluções. O que eles fizeram? Eles diversificarem. Se você vê hoje, eles não dependem só de petróleo. Né? Eles estão investindo em tudo. Então, eles usarem aquele dinheiro, aquele momento, para investir em diversificação. E agora o Brasil tem que ver isso aqui. Hoje é o celeiro do mundo, mas o que acontece se a China para de comprar, ou a Europa fecha? Então tem que investir em outras áreas, outro desenvolvimento, outros investimentos e fazer um hedge, né, de risco. Esse é um ponto importante, né? Você vê agora, por exemplo, saiu a notícia agora que a China vai comprar 2,5 bilhões de café do Brasil. Cara, o que vai acontecer com o preço? O preço vai subir ao nível que ninguém vai... Então vamos fazer uma troca. Vocês param de tomar chá, a gente toma chá e eles tomam café, porque não vai dar para todo mundo tomar café, né? Então vai ficar um negócio absurdo. Mas acho que o ponto que vocês levantaram aqui é assim, primeiro diversificação e não comoditização. Vamos trabalhar para transformar essa indústria, né, numa pujança, para que isso gere tanto benefício para quem trabalha nessas indústrias, também para quem é empresário e para o PIB nacional, né? Como que vocês olham o incremento de tecnologia para dentro das indústrias? Seja robótica, seja gêmeos digitais. O que vocês acham que vai ser o mainstream nos próximos anos com relação a tecnologias em adoção em massa dentro dessas indústrias? Bom, acho que esse já está acontecendo de alguma forma, né? Mas acho que ainda assim depende do mercado, acho o time do mercado, mas tecnologia existe, né? A questão de economics, né? De se vale a pena investir mais, se tem demanda, qual a mão de obra barata, mão de obra. Então você tem tantos motivos para não investir em tecnologia por causa disso. Então eu acho que só vai mudar quando realmente tem um problema para resolver e fala, não, a gente agora tem que mudar. Ou se é por causa de questão de governança, de rastreabilidade, de
qualidade, coisa assim, porque só questões econômicas hoje talvez não compensa. Pode né? pegar exemplo de frigorífico, por exemplo, Sim. né, Ju? Tem frigorífico no Brasil, todo mundo quem trabalha são os humanos. Na Austrália já é robô, faz tempo. Porque né? falta de mão de obra, né? Lá na fazenda da minha família é robô fazendo ordenha, não tem mais mão de obra para fazer esse tipo de trabalho. Então acho que as coisas mudam quando tem uma necessidade extrema, quando o problema vira crítica, né? Você não tem mão de obra, então tem que investir em tecnologia. Quando impacta diretamente no custo, né? Se aquilo, de fato, reduzir... É sempre o bottom line, né? O dinheiro que fala mais alto. Mas a questão da industrialização aí depende muito de política pública também, né? Sim. Porque, de fato, tem que acabar sendo um projeto aí de país. Porque também são investimentos grandes. No Brasil, a gente tem problema de juros altos, de volatilidade, então, de investir no longo prazo é muito complexo para você construir uma fábrica, investir milhões e depois muda alguma parte regulatória. Aí acho que vem para o ponto que a Ju falou da educação, né? A gente não tem essa educação financeira, não tem esse olhar para longo prazo, né? E de tecnologia para a indústria, Sim. né? Então, isso é um ponto também. Mas eu vejo que gêmeos digitais pode ser uma grande virada porque ela impacta justamente no custo. Isso. Então, você consegue criar os cenários da indústria, fazer testes lá dentro e, claro, né, tem o custo, mas nada comparado com o que você já ter a indústria operando ali a cada hora que você para. Aí você cria uma vantagem para quem adota isso, vai estar muito mais na frente do que os outros, aí ele cria um benefício financeiro também em relação à competição, né? E errar menos, né? Eu acho que o Gêmeos Digitais ele vem para trazer uma visão de tipo, se você for errar, você for validar um produto novo ou uma linha nova de produção, você vai errar no digital. Então você vai testar, vai validar, vai errar. Isso vai gerar um benefício de eliminar custo ou fábricas paradas, porque você já testou, já fez todo o processo interno ali na parte digital, né? Isso traz uma eficiência tremenda para empresas, né? Precisão, né? Precisão. Vai ser indústria de precisão. A gente fala tanto de agricultura de precisão, a gente Gêmeos Digitais vai trazer indústria de precisão. É verdade, é um bom tema, né? Depois a gente pode falar sobre isso também. Pessoal, sustentabilidade é um tema que está sempre em voga, todo mundo falando, todo mundo questionando, todo mundo de alguma forma tentando impulsionar isso. E a gente tem algumas tecnologias que são as verticais mais importantes disso, seja tanto de regenerativas ou como de produção sustentável, de carbono. E eu vou trazer um ponto aqui que é super importante. No último relatório da McKinsey, em 2024, ela trouxe uma piora na adoção de tecnologia de sustentáveis, de carbono principalmente, né, com relação à pesquisa de 2022. Vocês acham que essas tecnologias já estão maduras o suficiente para serem adotadas em massa? Tudo questão de economics, né, de dinheiro. No final do dia, você vê energia, né? Se transformou, cresceu bioenergia porque o preço de petróleo estava crescendo e era uma dependência que não era saudável. Aí, nos alimentos, você tem que pensar também. E é tudo bem falar de sustentabilidade, rastreabilidade, tudo isso, mas se não tem um motivo financeiro para mudar as práticas, aí não vai mudar. Então, o mercado de carbono cresceu porque todo mundo achou que ia ficar rico como comprando, vendendo. Bets. Não é? É bets mesmo. Então, tinha muitos olhos crescerem, né? Pensando a gente tem acesso aqui ao oferto e tem demanda lá da Europa, a gente vai ficar no meio ganhando dinheiro, comissão em cima disso, mas... Intermediação. Intermediação, mas não deu certo. Então, esse mercado não era real. Então, é que nem um pouco cripto, né? Tinha uma solução legal, mas depois quando entra muita euforia, né, pessoas querendo ganhar em cima, aí mata a oportunidade. Eu acho que tem que fazer sentido. Então, sustentabilidade, por exemplo, se você não consegue competir em preço, não adianta. Tem um mercado nicho de orgânicos, mas é um mercado nicho. É muito nichado. Proteína alternativa, mesma coisa, é mercado nicho. Então, se você não consegue produzir num preço mais baixo ou ter algum incentivo financeiro para o produtor produzir de uma outra forma, ele não vai mudar, né? É verdade.
Eu concordo, mas de certa forma eu entendo que incentivo econômico a gente tem. Porque hoje a gente está tendo perdas bilionárias por conta, principalmente do clima. Sim. O que a gente não tem acaba sendo um incentivo produtor ali, porque os projetos eles não são escaláveis. Eu acho que esse é o ponto. Então, respondendo sua pergunta, na minha opinião, não. Eu acho que essas tecnologias, elas não conseguem ser adotadas em massa hoje por um único ponto. Elas não têm padrão. Para você fazer escala de qualquer produto ou serviço hoje, você precisa padronizar. Então, pega carbono. Qual que é o grande problema hoje? Vários problemas, na verdade. Mas qual que é um dos grandes problemas? Que você não padronizou, não tropicalizou toda a parte de metodologia, a parte regulatória, a parte de incentivos. Então, tem uma dificuldade enorme para você escalar. Mesma coisa as outras tecnologias, agricultura regenerativa, muitas vezes são projetos de muitos anos. Né, mas são projetos, é isso que você fala. Projeto, para mim, é uma coisa, é um POC, né? Um Proof of Concept. Projeto não é produto. Projeto não é produto. Exatamente isso. Falta de escalabilidade. E a gente tem um bom startup no nosso portfólio, Courageous Land, né? Que é uma plataforma para projetos de agroflorestais. Então, o que ele faz? Ele agrega todos esses, por exemplo, você tem uma área pequena, você quer fazer um projeto agroflorestal. Hoje é muito difícil, porque primeiro você tem que ter um consultor para fazer uma análise aí às vezes demora 6 meses, 1 ano para o cara desenvolver algum projeto para você fazer de agroflorestal. Depois você tem que levar isso no banco para tentar financiamento, que é muito caro. E depois, quando você começa a produzir os produtos dentro daquele sistema, você vê que você é muito pequeno, então você não tem acesso ao mercado. Então, o que o Courageous Land fez? Eles fizeram uma plataforma, primeiro, que vai mapear toda a área do Brasil. Por exemplo, você coloca seus GPS dentro do sistema, ele gera um relatório na hora, né, 3 segundos, sobre tudo que você pode e deve produzir naquela área, baseado no clima, no solo, na logística, mercado. E esse relatório que ele gera gratuito, você pode levar no banco ou você pode acessar financiamento direto na plataforma. Então, ele financia. Então, esse é o primeiro problema. Cria um plano para depois ser financiado. E segundo problema, quem vai fazer isso? Operacional. Então, ele tem uma network, uma rede de parceiros operacionais que vão implementar aquela que tem experiência para fazer. E o último é acesso ao mercado. Então, se você pega milhares de pequenas áreas e juntar, quem tem interesse lá na plataforma, tem um marketplace, compradores grandes, o Nestlé, Unilever, todos esses aí que querem comprar em volume. Então, se você agrega todos esses, então, aí você gera um modelo que é escalável, não é um projeto, não é 100 hectares. Sim. Ele está lidando com projetos de 100 mil hectares. Né? Legal. Lá em Roraima ele tem um projeto do Fundo Vale de 100 mil hectares. Então são projetos sim, mas são projetos grandes e juntando aí um mercado que viabiliza, né, esse problema de escalabilidade. Acho que o grande ponto é como produtizar, né? Sim. Produtizar. Eu acho que o grande problema hoje é... Porque se você tem que ir no campo para fazer análise, se tem que fazer uma consulta, aí não é democrático, aí só serve para os grandes. É um projeto que gera um serviço. E o serviço é escalável. Sim, exatamente. Então, mas a primeira parte é como é que faz uma análise dessa área. Gerando isso usando tecnologia remota de satélite, de solo, de clima, logística, aí você já tira o primeiro passo. E depois... como acesso ao dinheiro. Então, se o cara, para emprestar, tem todo esse relatório, ele fica mais tranquilo para mensurar o risco, né? Então, aí ele tem um pouco mais de tranquilidade, ele sabe, o risco é isso, então eu vou financiar nesse custo aqui. Então... e sobre o negócio do carbono e da sustentabilidade, o que a gente sempre fala é o produtor só vai aderir se ele vê um benefício muito claro, né? Que você falou, né, Kiran? Assim, e o benefício muito claro para o produtor é dinheiro. Sim. Dinheiro pago sobre o quê? Sobre o que ele produziu. No final do dia é isso, é muito simples, né? A gente teve exemplo no café de como que funcionou a adoção de um selo de qualidade de café sustentável, foi porque o produtor tinha um prêmio sobre o café, saca?
Então a forma, não tem como É muito óbvio isso. Óbvio. Lá na Europa eles só têm rastreabilidade para cada animal tem o brinco na orelha, porque eles pagarem no começo. Eles pagarem um prêmio para cada produtor que podia. Eles queriam estimular a produção, então você tinha que registrar o animal, ter o número para você depois receber o subsídio. Então, sozinho o cara não ia fazer esse trabalho. Não, ele foi pago por isso. Então, é muito simples essa solução, que a gente chama de FinPact, né? De impacto através de algum incentivo financeiro, né? Você que inventou isso, né? Sim. Mas o pessoal gostou, né? Muitas gente lá na Europa fala, não, Fintech tem muito impacto. Aí eu falei com vários fundos lá na Europa e eles perguntei, tem alguma coisa dentro do seu portfólio de Fintech? Não, Fintech é muito difícil vender isso como impacto. Eu falei, não, mas Fintech é a coisa que mais tem impacto, né? O lucro do produtor vai influenciar como que ele pratica. Se ele compra o melhor insumo ou o mais barato, o mais pirateado. Então, se ele não tem margem para comprar, para investir na terra, ele vai fazer todas as coisas piores práticas, né? Porque ele está querendo sobreviver. Agora, acho que o ponto mais importante, que você acabou de dar um exemplo muito claro, é sentar na cadeira olhando a perspectiva do outro cara. Porque, por exemplo, para o europeu, financeiro não tem impacto. Não, porque ele nem está no radar dele, porque lá juros é zero, acesso a capital é muito fácil, né? Eles não têm... A cadeira dele é muito simples, ele está na perspectiva dele, ele fala, não, mas os caras não precisam de dinheiro, não, tem subsídio ali, tem aqui, tem aqui. Então, é outra realidade. É outra realidade. Mas a culpa não está no produtor rural também. Eu acho que para quem não é do agro e está ouvindo ou assistindo esse podcast, é importante a gente ressaltar que a culpa não é dele. Se ele precisa melhorar, se ele precisa agregar valor, esse valor tem que vir de algum ponto, porque ao final do dia o custo vai ser dele. Então, se ele tem que pagar pela tecnologia, alguém tem que pagar dele, senão não faz sentido. A questão a conta tem que fechar no final do dia. Não adianta salvar o planeta, mas tem que primeiro se salvar, né? Pagar as contas para comer. Só que a gente... Aqui é muito diferente do que lá na Europa, que lá eles produzem 3, 4 meses no ano, né? E tem acesso a crédito, tem subsídios, tem infraestrutura. Aqui o produtor, ele pode produzir o ano inteiro, ele tem um custo, o capital muito mais caro aqui, e a terra não é tão rica, então precisa muito mais, acho que 3 ou 4 vezes mais fertilizante, mais agricultura tropical, tem muita pressão de insetos, de pragas. Então, é um ramo muito intensivo de capital, então, e com capital muito caro. Então, você junta essas duas coisas, e se você não faz em escala, se você é um pequeno produtor, você nunca vai sair desse buraco, a não ser que você tenha alguma ajuda para começar esse ciclo de ser mais eficiente e começar a crescer, reinvestir. E senão você está sempre pagando, gastando antes de receber, na verdade. Esse é o tipo, né, do produtor. Negativo, você já gastou tudo antes de colher, aliás. Você já está comprometido. A gente tem um problema que a nossa cadeia produtiva, em geral, principalmente de alimentos, ela é muito desunida. Né? Então, quem que vai pagar a conta? Ninguém quer pagar a conta no final do dia. Então, se não tiver uma mudança, principalmente na demanda, isso não vai acontecer. Então, foi o que aconteceu com a cadeia de pecuária. Né? Ela começou a se verticalizar, então a própria marca produzia, vendia, fazia o churrasco. E aí veio a pressão das grandes fazerem isso também, só que as grandes demandavam carne de qualidade, só que o produtor não estava acompanhando. O que ela teve que fazer? Teve que ir lá na fazenda, pagar prêmio, e é a mesma coisa do café. O café foi a mesma coisa e funcionou. Então, se tem alguém aqui que tem que ser pressionado, na minha visão, não é o produtor rural, é a demanda. Quem está demandando. É pessoal simples, né? Ele vai nas coisas básicas, que paga as contas, se faz sentido, ele vai fazer, se não, ele não vai fazer. Não é muito complexo, né? Tem que ser uma solução simples, onde ele vê valor imediato, né? Não pode ser daqui 10 anos ele vai ter... Não, ele precisa agora, né? Precisa comer. Pessoal, a gente viveu um hype passado de vários investimentos, de várias empresas entrando em inovação,
de vários investimentos diretos, às vezes investimentos via fundo, raramente via fundos, mas a grande maioria deles direto. E para a gente não ter um equívoco maior daqui para frente, logicamente depois dessa descida, né, a gente tem que ter um cuidado muito grande de falar do futuro da agricultura tecnológica e como que a gente vai garantir que essa conversa daqui para frente ela seja uma conversa onde a inovação permaneça realista e focada em soluções práticas que vão desenvolver o futuro do agronegócio, né? Como que vocês enxergam que isso pode se dar, dado que nós tivemos um hype no passado, dado com inovação, investimento? Acho que é super importante para a gente colocar aqui, porque tem muitas empresas que hoje estão entrando no mercado de inovação e estão entrando num momento mais vamos dizer assim, mais realista, né? Mais acomodado, com mais discernimento, com mais abertura para conhecimento. Como que vocês enxergam que isso é uma possibilidade daqui para frente? Eu acho que a gente deu um pouco de sorte, né? Que a gente não entrou naquela hype, porque lá fora tinha muita hype de fazenda urbano, proteína alternativa. E porque tinha muito dinheiro, muito euforia, muito fundos para investir. Eu acho que acaba um seguindo o outro, mas faltava o básico aí do modelo de negócio dessas coisas. Não era escalável, não era prático, era um mercado nicho. E quando começou aqui, acho que entrou um pouquinho na primeira safra, assim, de tentar resolver questões dentro da fazenda, muito agronômica, que é legal, mas difícil escalar. Mas a gente logo percebeu que o problema maior era fora do porteiro. Então, e esse é uma área que dá para escalar, né? Porque se você pensa logística, crédito, marketplace, todas essas soluções não dependem de conhecimento do agro, eles são modelos mais genéricos. E aí você traz um investidor que não era só do agro, mas tinha conhecimento desse tipo de modelo, e a gente vê hoje que tem várias startups indo muito bem porque eles seguirem esse modelo. Nem tanto parte de hype, né? Tem alguns startups que tentarem entrar no parte de proteína alternativa e hoje estão sofrendo porque era hype mesmo. Mas a grande maioria eu digo que estão indo muito melhor do que lá fora. Lá fora realmente o nome AgTech lá na Europa agora quase morreu porque todo mundo se queimou com valuations muito alto, muito rápido. E hoje você vê que não tem tanto dinheiro, aí tem que cair na real. Aí qual a proposição de valor, se faz sentido economicamente. E no Brasil ainda tem muito valor, né, sendo criado por essa tecnologia, principalmente na parte de crédito, de logística, de marketplace, que a gente vê que... Tem muitos problemas para serem resolvidos, é isso. Exatamente. Então esse é um grande... a gente pulou algumas coisas, né? A gente estava começando bem depois, então a gente não chegou na mesma hora que lá fora, né, euforia, a gente estava focado em coisas mais básicas, né? Do que fazenda urbana, proteína alternativa, então... Eles foram pro PhD, a gente estava ainda entrando na escolinha, né? De fato é muito recente, né? O nosso ecossistema de inovação. Eu acho que nunca foi tão importante a gente pensar como ecossistema, porque estamos nessa fase de amadurecimento, né? Se a gente pegar as primeiras agtechs, né, como o próprio termo diz, o termo agtech começou no Brasil há cerca de 10 anos. Então é muito novo se você comparar com outros ecossistemas de inovação pelo mundo. E é importante que cada vez mais a gente utilize também informação e dados, né? A gente fala isso muito na Rural, porque se você parar para olhar para o céu no meio da avenida ali na Vila Olímpia, provavelmente todo mundo vai parar e vai olhar para o céu também. É humano, é do nosso comportamento fazer isso. Mas se você mostra um número ou você mostra uma informação de que você não é para você olhar para o céu, as pessoas não vão olhar para o céu. Então falta muita informação. E a gente que atua no setor, a gente fala tanto de dados, né? Mas o quanto que tem de dados em relação a essas tecnologias, o quanto que esses dados estão disponíveis para a gente consultar, o quanto a gente está consultando esses dados, né? Então, quando você olha, essa startup tem um super potencial de mercado. Por quê? Porque 2 empresas estão olhando. Será que tem potencial mesmo? Então, falta olhar com mais recente, profundidade. Né? Se a gente pensa no internet, né? Começou no meio dos anos 90, no começo dos anos 90, mas demorou 10 anos
Primeiro você tem alguma experiência histórica de dados também, para depois começar a criar, né, valor. Exato. Realmente demorou 10 anos. Então, a gente está no ponto agora, 10 anos, você falou, por isso eu acho importante. A gente está no início de uma coisa que pode crescer muito, né? O J-Curve. Chegando perto da adolescência. Sinto isso, porque são muitos fatores se juntando. A tecnologia certa, pode ser inteligência artificial, com todos esses dados, com demanda de fora, para mais rastreabilidade, mais sustentabilidade, com todos os problemas de logística lá fora também. Então, tem várias coisas que a gente tem que aproveitar. Familiar, né? Isso, coisa de geração. Digital, né? Acho que tem as novas gerações que estão mais aptas a usar. Então, tem várias coisas que está juntando, mas a gente tem que aproveitar esse momento para realmente pensar no macro, né? Porque não só produzir commodity, tem que pensar mais diversificação, o risco, né, de ser muito concentrado na China, tudo isso eu acho que questões mais macro que o governo tem que olhar, né. Eu tenho 2 perguntas aqui para a gente finalizar, que a gente está chegando ao final. Uma é para a Ju, outra para o Kira, tá? Ju, o pessoal que está nos acompanhando aqui, como que eles conseguem participar do ecossistema hoje, se integrar, ter conhecimento, informação? Eu sei que a gente gera muito conteúdo. Como que essas pessoas podem se relacionar com esses conteúdos hoje? Sim, por muitos canais, na verdade, e de forma gratuita. A gente tem falado aqui da importância da informação, então de forma gratuita vocês podem acompanhar as redes sociais da Rural Ventures, Rural Insights. A gente compartilha muito conteúdo de diferentes formas, então são conteúdos embasados, os conteúdos mais rasos para realmente engajar, são conteúdos rápidos, são conteúdos longos, então tem para quem gosta de ouvir, tem para quem gosta de ver, tem para quem gosta de ler. Então, hoje também a gente está com o site Rural Insights, a gente acabou de lançar justamente para conseguir condensar todos esses canais em um, que a gente tem de que uma hora no Instagram, uma hora no LinkedIn. No LinkedIn a gente tem newsletter, mas agora o Rural Insights ele vai concentrar todos esses conteúdos. ruralinsights.com.br, pessoal, só para vocês acompanharem aí. Para as startups também é possível fazer parte do Rural para Startups de forma totalmente gratuita. Conectamos essas startups com corporações, damos diversos benefícios para essas startups. E para as corporações a gente tem diferentes formas aí também de aprofundar em relação à conexão com essas startups e a conteúdos também da Rural. O importante é estar bem informado, porque falamos aí de tantos desafios e informação empodera, né? E a gente que vai criar o agro do futuro, não é o agro do futuro que vai nos empurrar para nós somos os interlocutores. Nós queremos protagonizar isso. Exatamente, muito bom, Ju. Kieran Gartland, como é possível investir nesse mercado? Sempre buscando para o problema mais crítico para resolver. Eu acho que não é pela tecnologia. Você tem que... Quando a gente chegou no Brasil, o modelo aqui era muito diferente lá nos Estados Unidos, onde o foco era muito biotecnologia. Na Europa era automação, porque a falta de mão de obra. E aqui a gente vê, não, é muito mais básico, é falta de capital mesmo. Vamos tentar resolver primeiro o acesso ao capital, para depois o produtor começar a investir em tecnologia que vai melhorar. Então, e a mesma coisa acontece hoje, tem que focar qual é o mais urgente para resolver. Aí você vai sempre achar que mesmo a tecnologia sendo simples ou mais complexo, você está no caminho certo, porque senão você está indo atrás de, por motivos errados, né? Tecnologia por si só não resolve, né? Mas você que está escutando aqui, se você quiser participar, investir, produtor rural, empresa coligada ao agronegócio, existem fundos especialistas que fazem esses investimentos, seja pela Rural, seja pela Dairy Lab, existem estruturas que fazem o discount todo, ou seja, trazem toda essa tradução do que são as tecnologias e de onde vale investir nesse momento, dado o CAC, dado a adoção de tecnologia, dado o momento do mercado, ou seja, a gente ajuda nessa validação para fazer esse investimento acertado. E a gente gosta de olhar sempre para produtores e indústrias do agronegócio, porque o custo de aquisição do cliente no agro ele é muito maior do que em outras verticais de tecnologia, seja varejo, seja qualquer outra que você comparar, o custo de aquisição do agronegócio é muito maior. Então, a Rural, a Dairy Lab, esses fundos especializados olham para isso,
mapeiam essas oportunidades e fazem com que vocês tenham acesso a essas novas tecnologias. Pessoal, muito bom, gostei muito da gente poder trocar essa ideia um pouco mais aberta, né, Kiran? Não, acho importante, até nesse último ponto, eu acho que nossa base de investidores são produtores. Produtor sozinho, eu acho difícil ele acertar no investimento, porque ele conhece parte do problema que é parte de tecnologia, problema-solução, mas ele não sabe da outra parte que é escalabilidade da solução, capacidade do empreendedor a entregar, apetite de mercado de investir em mais rodados. Então, tem muitos riscos que tá fora do conhecimento do produtor, mas igual nós como investidor de venture capital, a gente não conhece a realidade do agro. Então, por isso tem que juntar os dois mundos de venture e agro para criar uma tese que vai dar certo para investimento. Porque se um tenta fazer sozinho, dá errado, né? O produtor vai investir em coisas que é bom para ele, mas não tem escalabilidade. Ou que vai mudar a tecnologia. Hoje é isso. Ele investiu e amanhã tem outra tecnologia melhor e ele perdeu. Ele é bom como ser cliente daquela tecnologia naquela hora, mas investir mais arriscado. E a gente como... O primeiro passo está interessado, né? Acho que é o primeiro passo, está interessado, querer acompanhar, e aí tem essas alternativas de falar, cara, esses caras já estão fazendo isso. Mas acertar no investimento, você tem que criar portfólio, tem que ter... redear, né, seu risco, porque não é muito difícil acertar de vez. Se você é um investidor anjo, investir em 2, 3 startups e achar que vai acertar, porque você não sabe se tem concorrência em outra região, outro país, outra região. Esse mapeamento, essa base de comparação é muito complexo, maior, né? Muito complexo. Se fosse fácil, todo mundo estaria saindo milionário, mas não é o caso. Então a gente sabe que junto, você pegando os produtores, colocando no fundo, eles agregam valor no parte de agronômico, tecnologia, se funciona, validação. Né? E o gestor do venture conhece o mercado de investimento, de portfólio, de valuation, de termos, de ajudar a equipe, de escalabilidade, de trazer mais investidores. Então, é isso, é uma coisa conjunta, né? É um ganha-ganha. E aí, Ju, gostou? Adorei, podemos chamar mais vezes. Vamos fazer mais vezes, exatamente. Pena que é tão curtinho, ficaria aqui horas falando muito com vocês. Rápido, né, gente? Muito rápido. Mas, gente, acho que a gente conseguiu trazer o grande objetivo desse episódio, que era trazer insights sobre tecnologia, sobre o que está sendo provado e testado no campo para melhorar a eficiência. O futuro do agrotecnológico, gente, está atrelado a um equilíbrio muito delicado entre a inovação disruptiva e a realidade prática. E a Rural está aqui para conectar esse agro real ao agrotecnológico, olhando para essa linha tênue aqui e escolhendo o que é melhor, o que é trivial, o que vai resolver no dia a dia e expandir essa tecnologia para que todos possam utilizar lá no campo, melhorando o seu dia a dia, melhorando seus dados para que vocês possam tomar decisão. É isso aí, gente. Sim. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Nos sigam no Instagram, nos sigam no LinkedIn, @rural.ventures no Instagram. No LinkedIn é Rural Ventures, Rural Insights também, a gente vai marcar todos aqui. E no YouTube, Rural Talks, por favor, dê joinha, compartilhem. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Valeu, gente. Valeu, Ju. Valeu.